O filme Malandro, o Errado que Deu Certo, está estreando nos cinemas e eu convidei o diretor do filme, o Marco Antônio de Carvalho, para fazer um bate-papo e conversar um pouco das expectativas para esse filme, um pouco sobre a carreira dele, o cenário do cinema nacional que nós temos hoje. O papo ficou bem interessante e você vai conferir agora. Mas antes, você já vai deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Aqui nós falamos sobre cinema quase todo dia. Então, para ajudar a fazer a manutenção desse canal e ajudar que ele cresça ainda mais, considere fazer parte do nosso Apoia-se. Você pode encontrar o Apoia-se no link da descrição ou no QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. Agora, sem muita enrolação, vamos pro vídeo. Marco, muito obrigado por ter aceitado aqui o convite de conversar aqui comigo. Estou muito feliz de estar aqui com você. E, é assim, nós dois estudamos na mesma instituição de ensino em épocas totalmente diferentes. E você agora está estreando seu filme, agora, O Malandro, o Errado que Deu Certo. Malandro, o Errado que Deu Certo. Eu sei que você deve estar um pouco nervoso que o filme estreia hoje, mas eu quero saber como foi essa sua saída universitária para essa chegada nesse mercado de trabalho. Bom, antes de tudo, eu quero agradecer de estar aqui, porque eu acho que é um momento muito importante para mim, né, a divulgação desse meu longa. Então, todo papo para mim, todo convite é muito bem-vindo, né? E é muito importante isso para o cinema brasileiro. Mas eu fiz, antes de fazer faculdade de cinema, eu fiz artes cênicas. Eu estudei na CAL, Casa das Artes Laranjeiras, onde eu tentei ali uma carreira de ator. Só que quando eu comecei a fazer alguns trabalhos, algumas novelas, fiz algumas participações, algumas pontas, fiz comercial, eu vi que não era a área que eu me sentia bem. Eu queria estar no meio da arte, mas eu falava, cara, eu não fui feito para ficar na frente das câmeras. E eu gostava muito de escrever, até que eu falei, eu acho que vou fazer uma faculdade de cinema, né? Vai que eu gosto. E aí, no meu primeiro semestre, um professor meu lá da faculdade me convidou para ser assistente de direção dele num programa de TV do GNT chamado Perfumes da Vida. Uhum. E trabalhei com ele durante um período e os últimos episódios, ele falou, Marco, eu estou com um problema porque surgiu um novo trabalho, a agenda bateu e eu não vou conseguir continuar trabalhando, dirigindo esse projeto. Você pode dirigir, você sabe dirigir. Eu estava no primeiro semestre da faculdade, pouquíssima experiência, e ele confiou muito em mim e eu falei, sei. Entrei, dirigi uns 3 episódios, o dono da produtora viu e falou, olha, esse projeto aqui, esses episódios aqui estão diferentes dos outros. Eu falei, fiz merda. E aí ele falou, o que que houve aqui? Eu falei, cara, eu vou falar a verdade. Eu falei, fui eu que dirigi, né? Enfim, dirigi esses 3 episódios aí. Ele falou, ok. Gostou muito do meu trabalho, me contratou e fiquei fixo da casa durante quase 10 anos, onde eu acabei entrando já como diretor e aí dirigi publicidade, programas de TV para Globo, Multishow, GNT, Sport TV, Discovery, Televisa no México, marcas para Coca-Cola, Hering, Petrobras, Mister Músculo, enfim, foram anos de direção e aí fiquei nesse meio. Mas Agora, desculpa te interromper, que você está falando que você fez muita coisa na televisão e na publicidade. E pelo que dá para ver, você tem uma certa paixão por aí. E da onde esse lugar te levou pro Sérgio Malandro? Essas histórias então, eu fiz, quando eu dirigia programa de TV, eu tive a oportunidade de fazer o Papo de Malandro e o Pegadinha do Malandro, né? Então eu trabalhei com ele em 2 temporadas do Papo de Malandro e trabalhei com ele em 2 ou 3 temporadas do Pegadinha do Malandro Multishow. Então eu fiquei anos trabalhando com ele, né? Talvez uns 2, 3 anos. E aí eu tive a oportunidade de conhecê-lo melhor, acabou virando meu amigo, a gente foi além do set, né? Só que quando eu fazia, você falou, eu já gostava de estar fazendo aquilo ali. Só que eu gostei durante um período, mas depois eu comecei a falar, ainda não é o lugar que eu quero estar. Eu almejo uma outra coisa, almejo coisa maior, eu quero poder, por mais que eu escrevia muitos dos roteiros dos programas e publicidades que eu fazia, eu pensava, eu queria algo a mais. E eu falei, será se o cinema é o lugar que eu quero, é o lugar que eu vou gostar, é o lugar que eu acho que eu vou me encaixar? E assim, eu sempre fui um cara que vi muito filme. E eu vejo de tudo, assisto de tudo que você pode imaginar. De animação, a filme B, a filme de terror, trash, comédia, drama, suspense, ação, filmes de super-herói. Eu assisto de tudo, consumo de tudo. Então eu falei, cara, como eu gosto de assistir cinema, como eu gosto de assistir série,
talvez seja um espaço que eu vá me achar. Mas para eu entrar no cinema, eu vi que os cargos no cinema eram muito diferentes da televisão. O assistente de direção do cinema é totalmente diferente do assistente de direção da televisão. O papel do produtor na televisão é diferente do produtor no cinema. E eu falei, cara, eu preciso conhecer mais essa área antes de trabalhar efetivamente com isso. Então, comecei a estudar a área do cinema, fiz cursos de assistente de direção, de movie magic, e deixei de ser diretor, né? E passei a ser assistente de direção, para poder conhecer melhor o mercado. Então, fui terceiro assistente de direção, fui segundo assistente de direção, fui primeiro assistente de direção, até conseguir a oportunidade de fazer co-direção de um longa chamado Fazendo Meu Filme, do Pedro Antônio, da Amazon Prime, onde ele falou, Marco, você não é assistente de direção, você tem uma cabeça de diretor, né? Eu dirigi muitas cenas, ele decupei muitas cenas, ele falou, eu tenho um filme para te dar. Foi aí que ele me apresentou o Malandro Errado que Deu Certo, que eu falei, cara, uma honra receber esse filme, principalmente meu primeiro longa, principalmente depois de eu ter dirigido o Malandro há anos atrás na televisão. Então, eu poder contar a história desse cara que eu conhecia na vida pessoal há tantos anos, que eu tenho como amigo, sabe, e ver aquilo ali num roteiro de cinema, eu falei, foi o casamento perfeito. Então, eu não poderia estar mais honrado de ter pego esse meu primeiro longa, ser o Sérgio Malandro. E é o seu, como o seu primeiro longa, agora sozinho, né? Você falou que é o primeiro longa, mas você foi co-diretor do outro. Então, vamos segundo. O primeiro longa sozinho, eu quero saber o seguinte, o diretor, você mesmo falou, o diretor na televisão, ele tem uma visão, o diretor no cinema, ele tem uma outra visão. O diretor no cinema, ele costuma ser também na televisão ele é mais produtor também, ele tem uns outras áreas, mas no cinema ele tem que ter uma visão artística, ele tem que ter uma visão mais até empresarial. E como foi você chegar ali no cinema, tá ali dirigindo sozinho, ter que contar essa história do Sérgio Malandro, que é até baseado em coisas que aconteceram na vida real dele, e como é que foi esse choque? Como é que foi esse seu primeiro momento? A primeira coisa que você pensou nesse dia no set? Você tem essa recordação? Então, tenho, porque é o seguinte, quando você faz televisão, a minha cabeça ia muito mais para publicidade, eu tenho que vender um produto. Então, eu não tinha um olhar, talvez, muito artístico sobre aquilo que eu estava fazendo, né? Porque eu recebo ali uma apresentação de um produto que eu estou vendendo, eu tenho que ser fiel àquele produto, o que a marca quer passar, os sentimentos que a marca quer passar. Então é uma coisa muito técnica, sabe? Então minha cabeça ia, como você falou, ia muito mais de produção, entender esse lado de venda. Até mesmo quando eu fazia programa de TV, eu fiz programas de entretenimento, de esporte, mas é um outro conceito. Agora, quando eu entrei para fazer esse filme, eu lembro que no primeiro, na verdade, antes do primeiro dia de filmagem, quando eu peguei o roteiro e eu formei a minha equipe, né, que é o meu tripé que se fala, que é direção, diretor de fotografia e direção de arte. E quando a gente teve a nossa primeira reunião, eu falei, eu estou no lugar onde eu sempre me imaginei. Porque eu sou um cara que eu amo música clássica, eu amo música francesa, eu amo música, eu escuto de tudo MPB. E eu, por eu amar também muitos filmes, séries e tirar sempre, até daqueles filmes que todo mundo pode achar ruim, mas até o filme que pode ser ruim, eu tiro algum aprendizado. Eu tiro alguma coisa que eu possa utilizar como estudo. E quando eu tive essa primeira reunião e comecei a falar desse conceito do filme que eu tinha na minha cabeça, depois de que eu li o roteiro, eu pensei, eu estou no caminho certo. Porque agora eu acho que eu posso trabalhar praticamente como um maestro, botar todos esses sonhos, todas essas vontades, todos esses aprendizados na prática. E assim, o que é essencial é você formar uma equipe competente de profissionais que você acredita para aquele projeto, né, que vão conseguir não só colocar o que passa na sua cabeça, porque é muito difícil, né, você ter uma imagem na sua cabeça, ter uma ideia na sua cabeça e botar aquilo ali fiel no que você está pensando, dentro daquela tua loucura, daquele teu pensamento, daquela tua viagem. E foi essencial ter esses profissionais que conseguissem não só fazer isso, mas também acrescentar dentro do trabalho deles, dentro dessa ideia, sabe? Se somava e se correspondia na mesma coisa que eu tinha na minha cabeça. Então, acho que me passou assim, talvez eu fiquei em algum momento inseguro,
talvez. Mas quando eu vi que eu estava embarcando, as coisas estavam funcionando ali na pré, estavam se encaixando, cara, eu não tive mais medo nenhum. Eu simplesmente fui, sabe? E soube conduzir muito bem isso. E aí eu quero. Essa pergunta aqui é uma pergunta que eu gosto de fazer sempre, quando eu converso com o diretor, quando eu converso com o produtor. Porque no cinema, principalmente no cinema brasileiro, a gente tem uma limitação muito grande de orçamento. A gente não tem um orçamento de um filme da Marvel para fazer um filme nacional. E às vezes a gente tem uma ideia muito incrível que você fala, pô, se eu fizer isso no filme vai ser maravilhoso, mas às vezes o orçamento não dá. Teve alguma coisa que você queria muito ter feito nesse filme, mas às vezes não por orçamento, mas por outras questões não foi possível ser realizada nesse filme? Ao contrário, na verdade, eu tive algo que era muito caro, muito difícil de se fazer, e eu tive a grande parceria da Glaucia Camargo, que é a produtora executiva do filme, que acordou nessa ideia. Por exemplo, concordou com essa ideia. Quando a gente fala do mercado, né, dessas grandes indústrias de estúdios, da própria indústria europeia, ou até mesmo do cinema asiático, que está pegando aí, dominando o mundo com grandes investimentos, eles têm dinheiro e tempo, né? Oppenheimer, quando eu vi a entrevista do ator lá falando foi muito difícil fazer o filme que a gente gravou em 6 meses. Eu pensei, meu Deus, bota ele para vir fazer um filme do Brasil que ele não vai durar esse 1 mês de filmagem nunca. Porque é uma loucura. O dinheiro e o tempo que eles têm é o que a gente não tem no nosso mercado. Então a gente, muitas das vezes, tem que ser muito criativo. Uhum. Né? Quando a gente escreve um roteiro, quando eu participo de algum roteiro, os projetos mesmo que eu escrevo, eu não tenho limitação. Eu vou além, eu escrevo tudo o que eu quero, tudo o que eu imagino. Depois, lá na frente, a gente vê, dá para fazer isso? Dá para fazer isso? Não dá. Tudo bem, se não dá, adapta, né, para caber dentro daquele orçamento. No filme do Malandro, por exemplo, uma das cenas mais caras que a gente tem do filme é a cena de perseguição. Foram 2 ou 3 noturnas, com a Presidente Vargas fechada para a gente, gravando com o André Matos com febre de 40 graus, e falava, não vou para o hospital, eu vou rodar, eu quero rodar. Exigia câmera car com grua, que é um equipamento que é caro hoje no mercado, iluminar. Você botar para mim, o mais difícil hoje para se filmar é câmera car, porque exige muito tempo você pegar aquele carro, botar em cima de um câmera car, preparar a câmera na grua, preparar a luz, roda, volta, vai para o ponto inicial, posiciona a câmera de novo, tira a câmera do lugar, solta, prende de novo. Isso gasta muito tempo. Então foram umas 2 ou 3 noturnas gravando isso. E para se gravar isso, eu lembro que eu falei com a Glaucia, falei, Glaucia, eu preciso de um câmera car com grua. E ela, Marco, não temos esse dinheiro. Eu falei, cara, Glaucia, mas eu preciso, vai fazer a diferença na cena e no filme. Ela falou, vai fazer a diferença? Você quer? Eu falei, quero, tá bom. Ela pegou o dinheiro da pós-produção, tirou, investiu no equipamento. Depois, ela conseguiu dinheiro de outras formas, aí vai, né, através de patrocínio e todos, enfim, outros meios. Mas ela tirou dinheiro da pós do que a gente não tinha para filmar. Entendeu? E investiu. Então, assim, ela foi uma produtora que, para mim, foi essencial nesse projeto, porque ela acreditava muito no projeto, né? E ela possibilitou que a gente realizasse qualquer coisa que a gente quisesse ali, sem medo, sem dizer nada. Só falava, você quer? Vai fazer a diferença? Então tá bom, vou dar o meu jeito e vou arrumar o dinheiro para isso. Então, assim, no filme do Malandro não tive esse problema. Então, bom, eu só fico feliz em ouvir isso. E aí, já que a gente está falando do filme, eu quero saber o que o público pode esperar desse filme que está estreando hoje, no dia que a gente está gravando, mas esse vídeo deve sair ainda no final de semana de estreia do filme. Mas o que o público pode esperar? Bom, a gente fez algumas cabines, né? A gente fez primeiro em Belo Horizonte, antes da gente mostrar o filme lá, chegaram para mim, né, a pessoa da produção, e falou, olha só, Marco, Belo Horizonte é um pessoal quente, sei o que, eles vão gostar, né? Porque eu acho que cada estado tem uma coisa cultural, né? Uma identidade cultural. Então, o filme atinge cada estado diferente. E quando a gente apresentou em BH, foi um sucesso. Assim, não eram convidados nossos, não eram nossos amigos, sabe? Então, era o público que foi lá para poder assistir e a gente sentir como é que ia ser a reação. E foi maravilhoso. Quando a gente foi para Brasília, aí falaram, Marco, em Brasília já é mais diferente. Não espera tanto quanto foi em BH, mas talvez o pessoal vai gostar. Foi melhor do que BH. E aí depois a gente foi para São Paulo, aí Rio, fomos para Curitiba.
Um dos repórteres que me entrevistaram lá em Curitiba chegou para mim e falou assim: aqui em Curitiba, muita gente usa como teste para teatro e cinema, porque é um público mais frio. Você acha que aqui o público vai ser caloroso? Eu falei, espero que sim. O filme passou e foi melhor do que BH e Brasília, sabe? A reação que eu vi era de pessoas ali rindo, se divertindo, chorando, se emocionando. Então, assim, acredito eu que as pessoas vão se surpreender, porque todo mundo que eu converso, todo mundo que eu falo, até mesmo você, né, falou sobre. As pessoas vão com certo preconceito de, cara, filme do Sérgio Malandro, É vai isso. vir besterol pra caramba, vai ser sem noção pra caramba, vai ser um filme B, vai ser feito de qualquer jeito, vai ser igual aquela pegadinha que ele fez, que ele ganhou 19 pontos de audiência, 19 pontos de audiência na CNT Gazeta, que era uma coisa tosca da época, né? Mas fazia parte ali, na época era tosco, mas fez sucesso pra caramba. E então todo mundo esperava por isso. E aí eu vejo que todo mundo que sai do cinema fala a mesma palavra. Me surpreende. Surpresa. É a surpresa. Sabe? Porque eles veem um material de qualidade, um material bem feito, um material que, para quem acompanhou o Sérgio Malandro, para quem acompanha a vida dele, viu e me falaram assim: Marco, você fez uma homenagem muito bonita para um cara que eu acompanho há tantos anos e fiel a ele, né? Para mim, a maior homenagem que eu tive nesse filme foi eu assistindo o DCP, esse filme com o Malandro, olhar para o lado quando acabar o filme e falar: e aí, gostou? E eu vejo ele chorando, falando: obrigado pela maior homenagem da minha vida. Então eu falei, cara, acertei, sabe? Não é Uhum, um filme que eu tenho pretensão nenhuma de ser o melhor filme, uhum, sabe? Eu não tenho essa responsabilidade de fazer o melhor, tentar fazer o melhor, maior filme do mercado. A minha única responsabilidade que eu tinha ali era de fazer um bom filme, poder honrar esse cara que está vivo. Não estou fazendo uma biografia, porque não é uma biografia, uhum. mas poder chegar para ele e ver que ele está feliz com o resultado. Entendeu? Então, assim, eu espero que o filme faça sucesso e eu acho que quem for assistir vai se surpreender. Eu acho que essa é a palavra, porque as pessoas têm rido, têm se emocionado. Teve algumas cabines que eu fiz questão de não ficar na sala, e porque assim, as pessoas sabiam, né? Ah, o diretor vai estar aqui na sala junto Uhum. com o elenco. E eu não assistia. Eu fazia questão de ir nas outras escondidas e ficava no corredor. Então eu fui em todas as salas para ver as reações. E as reações são todas iguais. São risos, surpresa e emoção. É isso, é isso. Quando a assessoria me mandou, ó, vai sair um filme do Sérgio Malandro esse ano. Minha visão foi justamente essa. Pô, vai ser um filme de estéticos do Sérgio Malandro, e aí Gugu, mais do mesmo do cinema de comédia nacional. Eu fui esperando isso. Eu assisti o filme, eu falei, não, não, tem uma história aí, não, tem uma interpretação aí, não, tem uma edição, tem uma coisa, tem um cuidado, tem um carinho. E aí, eu, que vim do cinema, eu fico feliz com isso. E eu já falei em vários vídeos aqui no meu canal e eu volto a repetir. A gente está vivendo uma safra muito boa de filmes nacionais que está saindo esse ano. Eu fico muito feliz que o seu filme esteja nessa safra e eu espero que isso continue, porque eu acredito na volta de um cinema nacional forte, no cinema brasileiro forte. E é por isso que eu estou sempre abrindo espaço para o cinema nacional aqui no canal, que é. É muito bom, assim, cara. Eu vejo que o cinema brasileiro, ele faz para todos os gostos. Eu acho que a gente faz bons dramas, acho que a gente faz boa comédia, eu acho que a gente faz bom suspense. A gente tem filmes de ação, a gente tem aí, né, por exemplo, o Minha Irmã e Eu, 2.300.000 espectadores. O Nosso Lar, né, um filme mais espírita, 1.800.000. Os Farofeiros, que é uma comédia mais rasgada, escrachada, teve seu mais de 1.900.000. Eu acho que assim, a gente tem mercado para todos. O Malandro é um que eu tive. Quando eu fui chamado para fazer, eu li o roteiro, eu falei, eu poderia fazer desse filme mais uma comédia. E eu acho que ele caberia ser só mais uma comédia. Mas eu lembro que quando eu tive reunião com o Pedro Antônio, que foi quem me convidou para o filme, junto com a Glaucia Camargo, eu falei com eles, eu falei, olha, vamos fazer esse filme uma comédia dramática, realista. Vamos brincar com isso, vamos dar um olhar realista para esse filme. E aí foi essencial o time que a gente montou. Quando eu trouxe a Raiz Antunes, que é a diretora de arte, né, e o Pedro Ferenstein, que é o diretor de fotografia, a Raiz Antunes, eu tinha visto assim, os trabalhos que ela fez, né,
E eu falei, ela tem um olhar muito cuidadoso com as obras que ela faz, né? Um olhar realista, né? Muito bem pensado em paleta de cor, em detalhes, em tudo mais de um cenário, na construção daquele filme, né? De um filme. O Pedro Feinstein eu convidei porque ele fez a direção de fotografia do Benzinho, que é um filme que eu adoro, com a Karine Telles. E o filme super premiado. E quando eu vi o trabalho dos dois, eu falei, cara, eu vou usar essa estética de um filme realista para contar a história do malandro. Talvez algumas pessoas possam, na época, né, que eu conversei, falar, você é maluco. Não faça isso. Faça um filme de comédia colorido, lavado, que é o que vende. E eu falei, não vou fazer isso. Não vou fazer isso porque eu acho que a gente pode ir mais a fundo, a gente pode entrar na história desse cara e não tenho nenhuma crítica a fazer desse tipo de filme lavado, colorido. Como eu falei, tem seu mercado, tem seu público e faz sucesso pra caramba. Tem aí vários exemplos. Mas no caso do filme do Malandro não é o que eu queria, né? Então quando eu montei esse time aí junto com a Glaucio Camargo, né? Cara, a gente teve muito cuidado para ter uma estética, né, que a gente pudesse olhar um valor de produção, sabe? As pessoas pudessem olhar e falar, caraca, esse filme é diferente de um filme de comédia que eu esperava. Então a gente teve esse cuidado. Eu trouxe ali, por exemplo, várias referências de vários filmes para fazer esse meu filme. Tem cenas ali, por exemplo, os dois eletricistas, né? Os dois estão lá e tal para cortar a luz do malandro com aquele capacetezinho redondo. Aquilo ali para mim é uma referência do Gordo e o Magro. Uhum. Né? Então eu quis trazer isso, eu quis trazer um pouco das coisas que eu gosto. Eu trouxe um pouco da Pantera, que é uma cena ali que quem vê a cena lembra da Pantera na mesma hora. Tem o Todo-Poderoso, quando o malandro encontra a Xuxa. Temos o Grande Lebowski, quando o malandro está no chão e a câmera sobe no plano zenital. Temos a próprio Joker, que é um filme recente, que eu amei esse filme. E eu falei, cara, cabe uma homenagem ao filme, sabe? Do filme do malandro, porque a gente está contando lá a história de um palhaço, o malandro não deixa de ser um palhaço querendo seu espaço, né? Então cabe aqui também. Tem do Grande Hotel Budapeste, né? A cena esqueci o nome do personagem dentro do presídio, tem lá um malandro no presídio, se você olhar o plano, é igual, sabe? E outra coisa que eu trouxe para esse filme foi o fato de, como eu vejo de tudo, assisto de tudo, né? Por exemplo, eu assisti a série Loki. Uhum. Adorei a série Loki, achei ótimo. E muita gente até fala, Marco, para com isso, vai ficar assistindo um filme de super-herói. Cineasta, né? Alguns tem que só assistir Almodóvar. Tem que só só assistir filme iraniano, aquele negócio. Não. Tem que assistir eu tudo. assisto de tudo, porque, como eu falei, para tudo tem referência. Ninguém fez aquilo ali de graça. Uhum. Então, por exemplo, eu lembro na série Loki que eu vi uma cena que era do Loki e um outro personagem conversando. A câmera começava no over the shoulder, né, do Loki vendo esse outro personagem, e no plano sequência a câmera virava no t-shot e abrindo, fazia um over the shoulder no outro ombro, fazia o t-shot, entrava com a câmera, fazia um single e terminava no t-shot. E eu falei, cara, por que eles fazem isso? Nesse caso não é dinheiro, é tempo. Eles têm tempo para se fazer uma cena tão bem preparada que exige todo o movimento de câmera, porque você gasta tempo para fazer isso. Se você não tem tempo, você faz um plano geral, plano e contraplano. Ponto, entregou, vamos para a próxima cena. Plano, two shot, plano e contraplano, vamos para a próxima cena. E eu não queria fazer isso nesse filme. Se você reparar, o filme tem muito plano sequência, tem muito movimento de câmera. Começa num single, termina num two shot, começa com duas pessoas, passa pelo ombro, vira um two shot, vira um single e vai. E eu vou brincando com isso porque, por exemplo, eu peguei isso na referência do Loki. Essa cena, por exemplo, do Loki, eu usei como referência quando o oficial de justiça vai lá bater na casa do malandro, porque fala que vai ter que botar a casa no leilão. A câmera começa no over the shoulder, o cara sai, a câmera desce com ele, o malandro vem, vira um over the shoulder e termina no single do malandro sozinho. Para se fazer essa cena, foram mais de 23 takes para funcionar. É isso que eu tô falando, exige tempo. Sim. Então eu ficava desesperado. Será que vai dar tempo? Eu tenho que correr porque eu ainda tenho mais 2 cenas para gravar. Mas eu falava, eu tenho que fazer, eu tenho que garantir essa do jeito que eu desenhei. Então eu fazia todo esse desenho de câmera junto com o fotógrafo para funcionar. E foi, assim, muito trabalhoso. Mas valeu a pena, sabe? O filme, eu acho que ele é bonito, ele tem
um trabalho de arte, fotografia, de direção, de próprio elenco, de produção, que eu acho que funcionou e coube muito bem ali, sabe, nessa obra. Não, eu fiquei muito feliz em você falar essas coisas, porque tem um pessoal que tá chegando aqui no canal, um pessoal que começou a acompanhar recentemente, e eu já escutei esses comentários de tipo, por que o filme demora muito a ser feito? Por que o demora a sair? Nossa, esse filme é horrível, como você elogiou esse filme? Porque a gente que veio do outro lado, né, que já esteve no set de filmagem, a gente acaba tendo um olhar mais empático com os filmes e sempre tenta relevar, pô, às vezes a pessoa que está assistindo, porque no filme não precisa ser para todo mundo. Tem filmes que são feitos pensando num público. Tem filmes que são feitos pensando em outro público. O fato da pessoa gostar de desenho animado não significa que ela vai gostar de Rick and Morty, por exemplo. Uhum. São gêneros, são coisas, são filmes e séries diferentes. O fato da pessoa gostar da Marvel não significa que ela vai gostar de Loki. Mas talvez ame, e etc. Exato. E essa questão da produção, eu acho ela muito legal de ser contada para mostrar para as pessoas que é um trabalho mesmo. Dá dor Cara, de cabeça, dá estresse. muito. Tem gente que acha que o cinema faz o filme, vai pro tapete vermelho, tira foto. Não, essa é a parte legal. O filme pronto e o tapete vermelho é a parte legal. Mas assim, Agora, não, o filme do Malandro, o roteiro, quando quem escreveu foi o Ulisses Guerra, Silvio Gonçalves. Silvio Gonçalves é um cara que já trabalhei em muitos filmes como Rico de Amor, é um roteirista maravilhoso. O próprio Pedro Antônio fez o roteiro junto com o Malandro, que são histórias dele, né? E coordenado ali pela Glaucia Camargo. Esse roteiro levou um ano e meio para ser escrito. Eu lembro quando eu fui chamado para fazer esse filme, eu fui chamado em fevereiro de 2021, talvez. E a gente só foi gravar em agosto de 2022. O filme teve 2 meses de preparação, 1 mês de filmagem e quase 2 anos de pós-produção, porque eu sou um cara que eu fazia questão de ter aquele filme que eu falasse assim, tá do jeito de um filme que eu entraria no cinema e sairia satisfeito com o que foi feito, sabe? Porque foi bem feito, teve um cuidado para ser feito. Não é um filme pão de padaria, pega, faz, vende, pega, faz, vende, pega, faz, vende. A gente teve todo um cuidado, a gente não teve pressa na pós-produção, por exemplo. A cena do choque, quando tem aquele raiozinho correndo pelo fio, aquilo lá foi feito uma vez, e eu falei, não tá como eu quero. E foi feito de novo, eu falei, não, ainda não. E foi feito de novo, aí eu falei, aprovei o raio, mas não aprovei a cor que tá o raio. Aí, mas botaram outra cor, e não tá bom, e não tá bom, e não tá bom, até ficar do jeito que eu falasse, agora está perfeito. Então, assim, a gente não teve pressa para fazer. E assim, cara, fazer filme dá muito trabalho. Eu já ouvi uma vez, né? Até virou meme, o pessoal falando, pô, esse pessoal do cinema é muito vagabundo, o filme tem 2 horas e leva meses para ficar pronto. Cara, dá muito trabalho você fazer um filme, você juntar tanta gente, sabe? Mas o legal no filme do Malandro, e eu não falo isso por ser meu primeiro longa, mas você pode até ver depois, tem uma entrevista da Raiz Antunes, diretora de arte, do Pedro Feinstein, diretor de fotografia, num podcast que eles falam. E isso foi, eu escutei todo mundo falar, foi o melhor set de nossas vidas. Assim, foi muito legal quando eu ouvi, por exemplo, do Tequinho, que é da maquinária e da elétrica, que está no cinema, sei lá, há 40 anos. E ele chegou para mim e falou assim, Marco, eu vou te falar uma coisa bem sincera. A gente estava gravando no centro, estava eu e ele do lado de fora, assim, né? Conversando, tomando um café. E ele, cara, em toda a minha carreira, eu nunca tive um set tão tranquilo e tão divertido em toda a minha vida. E eu falei, cara, eu fico muito feliz, porque assim, a gente faz entretenimento. Então a gente tem que se entreter também ali no set. E realmente foi muito divertido, foi muito tranquilo, foi muito organizado. Hoje eu vejo, né, o filme estreou aí e toda a equipe, a Raíza mesmo, que é minha esposa, diretora de arte, né, falando, Marco, foi muito legal que a gente está vendo a equipe toda, não está só pegando e postando hoje nos cinemas. Tá postando e botando comentários felizes, sabe? A galera saiu muito feliz de fazer esse trabalho. É porque isso, a gente teve uma equipe, cara, e um elenco que foram, assim, excepcionais. Eu acho que... Eu não quero puxar sardinha para mim, porque eu acho que cinema é uma arte colaborativa. Mas o diretor acaba com um papel um pouco de maestro. E eu acho que eu ali nessa orquestra, sabe? E cada um sendo dono do seu instrumento, sabe? Sabendo fazer seu trabalho e contribuindo para essa obra em conjunto, eu acho que a gente conseguiu fazer juntos essa harmonia, eu consegui organizar
orquestra, sabe? E a gente conseguiu entregar esse show aí pro público. E já que você falou do elenco, o Sérgio Malandro dispensa aqui. Como é que foi colocar todo esse pessoal, trabalhar todo esse pessoal, a Ana, Gui a Garcia. Lia, a própria Xuxa? Como é que foi interagir com todo esse pessoal e colocar eles todos no mesmo ritmo? Quando a gente foi selecionar o elenco do filme, a gente fez questão de fazer teste de elenco. A gente tinha nomes ali, alguns de peso, que a gente, talvez muitas produções falariam, não, vamos só convidar. Uhum. Não. Eu e a Glaucia, a gente conversou e falamos, vamos fazer teste de elenco. Convidamos a diretora de elenco, que é a Rosa Fernandes, e ela foi a responsável por reunir milhares de testes, onde a gente sentava, eu e ela, na casa, eu e a Glaucia, né, na casa dela, e ficávamos assistindo testes a testes, testes a testes. A Mariana Alexandre, por exemplo, foi uma dos testes que a gente assistiu, e de primeira, foi o primeiro teste da Mila, eu olhei para a Glaucia olhou para mim e a gente falou assim, é ela, é ela. Vamos assistir os outros testes. Assistimos e a gente falou, realmente é ela. Chamamos para um teste presencial, ela arrasou. Então, todos a gente fez questão que fossem testes. A gente está fazendo cinema, a gente tem atores bons pra caramba aí no mercado, sabe? A gente tem que dar oportunidade para essa galera. A gente trouxe muita gente que não é do cinema, do teatro, sabe? Para a gente isso era importante, que pudesse acrescentar essa realidade para o filme, sem ter nenhum vício, sabe? Técnico. Isso foi maravilhoso. E fora as participações, né? As participações como Xuxa, Zico, Lúcio Mauro Filho, foram alguns que a gente trouxe ali para o filme, né? Convidamos e vieram felizes para fazer, mas assim, muitos a gente teve que deixar de fora. Teve atores ali, humoristas, né? Comediantes famosérrimos que pediram para fazer o filme e falaram: eu sou um fã do Sérgio Malandro. O Sérgio Malandro me ajudou na minha carreira. Hoje eu sou quem sou por causa do Sérgio Malandro. E não sei o quê. Só que a gente não conseguiu botar todo mundo, porque, como eu sempre falo, se fosse pelo Sérgio, a gente teria umas 200 participações especiais. A gente tem 49 pessoas no elenco, Seria junto com participação participação especial. especial, eu, Sérgio Malandro, o filme. Meu Deus, tem muita gente. E aí a gente colocou aquelas participações que tinham alguma coisa a ver com a história do Sérgio Malandro. A Xuxa, por conta do Lua de Cristal, né? Eles não são só amigos há muitos anos, mas poder reunir a Xuxa e o Sérgio Malandro desde o Lua de Cristal, para mim foi uma honra. O Zico, por exemplo, tem uma história com o Sérgio Malandro. Ele bateu um pênalti para o Malandrovski no Papo de Malandro, o programa que eu trabalhei com ele lá com o Sérgio Malandro há anos atrás no Multishow. Então, trazer o Zico. A gente trouxe a Nani People, porque a Nani People fez com ele o reality show A Fazenda. Né? Então, a gente trata ali como o Rancho. Enfim, para mim, cara, foi muito legal, foi muito divertido, sabe? Eu lembro do Lúcio Mauro Filho, por exemplo, um baita de um querido, chegar no set e aí a gente tinha, sei lá, 8 horas de filmagem com ele. Filmamos em 4 horas. Ele, já acabou? Aí ele, porra, eu nunca me diverti tanto no set. Porra, foi uma honra estar aqui. Então, cara, foi muito legal, assim, foi um set muito prazeroso. E eu falo isso com toda a segurança e dizendo, não é porque é meu primeiro set. Realmente foi legal fazer. E agora, qual será o seu próximo set? O que você gostaria de fazer futuramente? Bom, eu tô para estrear o Tudo por um Popstar 2, né? Que eu filmei já no final do ano passado, vai estrear agora no final do ano. Não posso ainda revelar o mês e a data, mas em breve vocês vão saber, que é uma continuação de Tudo por um Popstar 1, que era baseado no livro. O 2 não tem o livro, né? Então é uma obra escrita pela própria Thalita Rebouças. Eu fui contratado ali apenas como diretor do filme. Tenho 2 projetos em andamento com a Glaucia Camargo, né? Um é de comédia e o outro é um drama infanto-juvenil, que eu também não posso revelar ainda detalhes. E recebi outros convites para o ano que vem, mas nada ainda, só conversas. Mas eu tenho, então, Tudo por um Popstar 2, que em breve vocês vão saber a data, e tenho 2 projetos com a Glaucia que provavelmente vão sair aí, a gente começa a rodar talvez ano que vem, início do ano que vem. Então eu vou ficar aqui de olho e quando os filmes saírem eu vou estar trazendo aqui review de sempre. E quem sabe a gente volta a bater mais um papo mais pra frente. Obrigado. Eu quero só falar uma coisa. Assim, Ah. muito legal esse trabalho que você faz, de você entrevistar a galera, divulgar, porque eu venho falando muito isso. Até saiu uma entrevista minha no Estadão, né, falando que eu tento botar um ponto final, né, num problema que eu vejo que existe hoje no nosso mercado audiovisual.
eu acho que eu não vou ser a pessoa que vou conseguir botar ponto final, mas eu achei importante essa minha colocação e falar sobre isso, né? Por exemplo, uma vez eu escutei o próprio Hassum no Rio to See, né? Quando questionaram ele, falaram: pô, você recebe muitas críticas dos seus filmes, né? Como é que você lida com isso? Ele fala: eu não faço filme para crítico, eu faço filme para o meu público, para quem gosta de me assistir, para quem paga cinema, para quem consome no streaming. Não é à toa que ele faz um filme atrás do outro e de sucessos, com muito, muito público, sabe? E eu achei muito bacana isso dele, essa posição dele, e eu já trago um pouco diferente. Eu acho que tem críticos e críticos, né? Tem o crítico de cinema, que eu valorizo o seu trabalho e dou total crédito e valor, que é um cara que entende sobre o mercado, entende sobre o cinema brasileiro, entende das suas dificuldades, entende como é que é feito, como é realizado. E existem aqueles poucos que, desculpa assim, a sinceridade, mas não tem conhecimento sobre o cinema, é só uma pessoa que consome, sabe? E se nomeia crítico de cinema e detonam muito os filmes brasileiros, sabe? E vangloriam muito o cinema estrangeiro. É uma pena ver isso. Isso me entristece muito porque o cinema brasileiro carece de pessoas que as pessoas assistam, né? A gente está aí, a gente teve tantos filmes de sucesso, a gente faz filme para público diverso. Pode não agradar um, pode não agradar outro, tá tudo certo, gosto não se discute. Mas assim, eu via muitas pessoas que assistiam só o trailer e detonavam o filme. Você não viu o filme? Como é que você está criticando o filme através do trailer, sabe? Sim, E em vez de aproveitar seus milhares de seguidores para poder falar do nosso mercado, falar que o filme não me agrada, né? O filme X não me agrada, o filme Y não me agrada, mas agrada aqueles que gostam disso, disso, aquilo. Ah, esse filme aqui agrada aquele público que gosta de não sei o que, não sei o que lá. Sabe, em vez de trazer as coisas positivas, só trazem as negativas. E isso afasta o público de assistir obras no cinema, sabe? E acaba prejudicando muito o nosso mercado, que é tão difícil de fazer, que é tão concorrido, onde a gente está disputando com grandes indústrias, sabe, de fora, que estão tomando o nosso mercado, tomando o nosso espaço, tomando nossas salas de cinema. Enfim, espero que essa mentalidade mude e as pessoas valorizem mais o que é nosso, porque, como eu disse, a gente tem para todos os gostos. Então, assim, pode não te agradar, mas vai agradar alguém. Então, se não te agrada, faça uma crítica construtiva àquela pessoa que paga para ver aquele ingresso, aquele tipo de público, sabe? Agrade a cada público. E é isso que eu acho. Eu vou contar aqui para você uma coisa que já aconteceu aqui no canal, eu já fiz vídeo falando sobre isso. Saiu esse ano o filme Apaixonadas, né? E eu assisti o filme, eu particularmente, eu falo na minha crítica, eu, como pessoa, não gostei, mas eu aponto pontos positivos, pontos negativos. E eu termino da seguinte forma: eu acho que esse é um filme muito bom para mulheres na faixa de 40 anos e principalmente que leram o livro original, que são fã da Giovanna Antonelli, tal, tal, tal. Eu acho que esse é para esse público. Eu não me encaixo nesse público e talvez por isso eu não tenha gostado. Primeiro comentário que eu recebo: como assim você está falando para as pessoas assistirem esse filme? Esse filme é horrível, horrível. O segundo comentário: acabei de assistir, vou assistir de novo com a minha mãe, melhor filme que eu já assisti. Então quem tá certo? O cara que disse que estava errado ou o cara que... Exato, O o filme não gosto foi não se feito para mim. discute. O filme não foi feito para mim. Eu vou dizer que o filme é ruim por conta disso? De forma alguma, mas no meu papel como crítico, eu tenho que ter não só a maturidade, como também a consciência de saber para quem aquilo está falando. O meu trabalho não é dizer se algo é bom ou ruim, é ajudar a Exato. pessoa a escolher o filme que ela vai assistir naquele filme. Exatamente, gosto não se discute. A gente tem aí os filmes trashes, que são feitos, pensados sendo trash. E tem público que é fascinado por filme trash, sabe? Tem fãs de carteirinha de filme trash. Pode não agradar aquele cara que gosta de Almodóvar, que gosta de Scorsese, mas ele tem um público fiel, sabe? Igual assim, eu, por exemplo, como eu falei aqui, todo filme eu uso como referência e como estudo. Mas eu gosto de filme da Marvel? Eu não gosto. Eu não assisto, eu assisto filmes de super-herói para aprender, para tirar algum conhecimento dali. Mas é o tipo de filme que eu gosto? Não é o filme tipo que eu gosto, sabe? Mas tem seus fãs, não é à toa que fazem umas bilheterias absurdas.
sabe? Como tem romance, como tem, enfim. Não é para mim, mas pode ser para alguém. Então, se você tem voz de poder falar sobre o filme, tem público que vai te ouvir, então acho que é isso, como você bem pontuou. Não é o tipo de filme que eu gosto, mas para quem gosta do filme X tal, X e Y, vai gostar desse filme Z, entendeu? E é isso que é bacana. Então a gente passar a valorizar, como eu falei, mais o nosso filme brasileiro e nacional, porque, cara, vou te Valorizar o falar, cinema brasileiro. Tem... é difícil, é muito difícil. Eu sou um cara que, por exemplo, eu não gosto de tudo que vejo, mas eu vejo de tudo. Eu, por exemplo, eu sou viciado em cinema. Eu vejo filmes, cara, eu te garanto, filmes e séries todos os dias. Quando eu assisto filme, eu assisto mais ou menos 2 filmes por dia. Quando eu assisto série, geralmente é 6 episódios por dia. Eu sou assim, eu consumo muita coisa. Eu consumo, às vezes, muitas coisas que eu falo assim para alguém, porra, tô assistindo não sei o que agora. Aí fala, ai, mas eu acho uma merda, para de assistir. E eu não paro de assistir. Pode ser ruim para você. Para mim pode ser bom. Para mim também pode ser ruim. Mas eu tô aprendendo ali, tô estudando. E pra gente encerrar, porque agora eu fiquei muito curioso, qual é o tipo de filme que você gosta? Que você fala, não, agora eu quero assistir esse filme pra relaxar, pra me distrair, esse eu gosto. Eu gosto de filme que possam me dar sensações, possam me fazer refletir, possam me fazer. Quando acaba, eu posso chegar para minha esposa e a gente começar a conversar sobre esse filme. Por exemplo, é um filme recente, o que concorreu ao Oscar, Vidas Passadas. É um Uhum. filme simples, simples, basicamente 3 personagens, poucas locações. Eu achei o filme lindo, achei o filme uma poesia, achei o filme maravilhoso, sabe? Então é o tipo de filme que me tocou. Mas também eu gosto muito de assistir Joker, que é um filme mais comercial. Amei Joker, sou fã do Joker. Também amei o Ela. Também amei Oppenheimer, para mim. Não agradou tanta gente, agradou muita gente, não agradou tantos outros. Para mim, Oppenheimer é um filme difícil de se agradar. Eu digo popularmente, mas é um filme que eu achei uma obra-prima. Assim, tirei muito aprendizado dali. Então, assim, o que eu gosto? É difícil, porque eu gosto até de expressionismo alemão. Um dos melhores filmes que eu já vi da minha vida, que eu amo, gostaria muito de ver uma refilmagem, se possível, com um elenco de peso, com William Dafoe, por exemplo, que eu sou fã dele, amo esse cara, mas é o Gabinete do Dr. Caligari. Nossa, eu tava pensando Amo esse nele, eu filme. adoro esse filme também. Amo também o Rashomon, do Akira Kurosawa. Amo, amo, amo. Já fiz uma peça inspirado na época que eu era ator em Rashomon. Gosto de Tarantino, gosto do Cacá Diegues, gosto... Não sei, é difícil. Eu não tenho um estilo. Eu gosto daquele filme que possa me dar reflexão e que eu possa depois discutir sobre ele, sabe? Falar, caraca, que filme incrível, que ator incrível, que história. Pô, você sentiu isso que eu senti? Porra, que bacana aquilo. Minha esposa é diretora de arte, né? Então ela fica, cara, arte, e não sei o quê. Hoje eu tenho uma visão muito mais ampla da arte por causa dela. Então, filme que nos façam embarcar num misto de sentimentos. É isso que eu gosto. Não tenho gênero. Então não tem nenhum filme assim que todo mundo considera ruim, você sabe que é ruim, mas naquele fundo do seu coração tem aquele espaço e fala, pô, esse eu gosto. Cara, um filme que todo mundo acha ruim, que eu gosto. Ai, acho que teria muitos até. Por exemplo, tem um filme que é. Qualquer um que eu for falar, vai falar, porra, tu faz cinema, tu gosta desse filme, é um absurdo você falar isso. É um besterol num grau. Não sei nem dizer o nível do besterol que é, mas é um filme que marcou minha juventude ali, que é o Endiabrado. Endiabrado com o Brandon Fraser. É, esse filme é um besterol num grau, mas, É cara, eu legal, é me legal, né? diverti. Pra muita gente é um filme péssimo, mas eu me diverti muito. Quer ver um outro filme que é tão besterol também, cara, que eu adorei, me diverti? É o Cara, Cadê Meu Carro? Cara, cadê meu carro? Eu adoro esse filme. Cara, então assim, tá vendo? Eu não sou um São cara filmes que pra você, só. são filmes pra você assistir no fim de noite, antes de dormir, Exato. relaxar. É o tipo de filme que eu não quero pensar também, sabe? Que eu quero olhar e me divertir, ver despretensioso, sabe? Só ver e rir. Agora, por exemplo, tem um filme que eu amei, amei de verdade, assim, a tiração de sarro sobre as comédias românticas, que é o Mega Romântica. Mega romântico, esse eu ainda não Cara, assisti pra Mega anotar aqui. Romântica é um filme da Netflix, que é um filme que ele tira sarro o tempo todo com os filmes de comédia romântica.
É incrível, é incrível. Eu adorei esse filme, amo esse filme. Eu lembro de assistir com a minha esposa e a gente se divertiu muito. Então é isso, eu não sou um cara que assisto só Bergman, que assisto só Tarantino, Almodóvar, Scorsese, enfim, como tantos outros. Eu sou um cara que assisto de tudo. Um filme nacional que eu amei, que eu vi recente, e sempre faço questão de falar sobre esse filme, é o do Felipe Joffre, que é o Nas Ondas da Fé, com a Adnet. Cara, é um filme tão É legal. simples e tão legal, cara. Adorei o filme. É o tipo de filme que eu olho e falo, tá aí, é um filme que eu gostaria de ter feito. Foi um dos primeiros vídeos aqui do canal e o primeiro vídeo a viralizar, assim, tipo, até engajamento, ganhar público. É um filme que eu gosto pra caramba e eu tenho um Eu carinho adoro esse profissional muito filme. grande. Não conheço o Felipe, gostaria de conhecê-lo um dia. Espero que a gente se conheça aí, se esbarre. Mas é um filme que eu sempre falo em todo lugar que eu vou. Que é um filme que eu vi recentemente, que eu amo esse filme, cara. Adorei e gostaria de ter feito, sabe? Então é isso, acho que eu sou um cara que eu gosto de tudo, literalmente, como você pode ver. Eu posso falar de expressionismo alemão, a Tarantino, a Cacá Diegues, a como, cara, cadê meu carro? Sabe? Eu sou bem eclético. Cara, cadê meu carro? O pior de tudo é que eu reassisti esse filme recentemente, não faz nem 2 semanas que eu vi esse filme. Adoro, adoro, adoro. Cara, é impressionante. Eu vejo realmente, por exemplo, filme brasileiro, tudo que estreia eu vejo. Eu vejo tudo, 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 tudo. Pode ter um filme que eu não gosto? Pode ter, acontece. Vários filmes que eu não gosto. Mas, como eu falei, é um estudo, sabe? Sempre tem alguma coisa legal. Nem todo filme é 100% ruim. Tem que sempre entender para quem ele foi feito, que no final, no fundo, no fundo, no fundo, tudo que nós produzimos são produtos que vão ser consumidos por alguém. E Exato. nem todo mundo gosta de Coca-Cola. Tem gente que gosta de Pepsi, tem gente que gosta de Fanta. E aí você vai falar que Coca-Cola é ruim, que Pepsi é ruim, que Fanta é ruim. Não, tem seu público. E é isso. Exatamente. Cada um tem seu time e Cada por um tem aí seu vai. time. Se só existisse um time de futebol, se existisse um único filme, seria tudo tão triste, tão chato, né? Exatamente. Exatamente. Agora, tem também aqueles filmes que todo mundo ama que eu não gosto, né? Também tem isso. E Acontece. qual seria? Tem um filme que todo mundo ama. Eu comecei gostando muito, 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 e o final eu fiquei decepcionado, assim, não entendo a mensagem que passou, entendo tudo, né? Mas não me agradou. A Baleia. Ah, É um filme que eu gostei sim, muito, achei bonito, a mensagem é legal, é singelo e tudo. O filme é lindo, mas o final ele me desprendeu, Baleia sabe? é um filme que, sei lá, eu já tenho meio, eu já fui ele um pouco mais pra baixo, que eu não assisti ele em cabine, não assisti ele em nada, mas eu fui numa de várias pessoas falando, não, vai lá assistir, tem esse filme. Aí foram me botando hype, eu assisti. É um filme, é legal, mas não cheguei no, Sim, eu fui com um hype muito alto e muito bom. Parabéns, Brandon aham, Fraser e tal, mas concordo, exato. assim, concordo com você. Tipo, é legal, assim, não é um poderoso chefão, não, Achei bonito, legal, mas no final ele me desprendeu, é, sabe? Como terminou. Mas concordo. tudo certo também. Como eu falei, gosto é gosto, né? Então, É isso. Então, últimas palavras, quer coisa, falar alguma coisa? bom, eu quero, antes de tudo, agradecer o nosso papo aí. Obrigado pelo convite. Quero agradecer a equipe inteira do filme, elenco, a distribuidora Downtown, que foi incrível, o próprio Sérgio Malandro, que permitiu que a gente pudesse contar um pouco da sua história, toda a direção de arte, fotografia, minha equipe inteira de direção, produção, elenco, imprensa, assessoria, enfim. E gostaria de fazer um convite a todos a assistirem Malandro, Errado que Deu Certo, que já está em cartaz nos cinemas. Não percam, porque apenas nos cinemas. Quem não assistiu no cinema já era, não vai mais vir em lugar nenhum. E é isso. Agora eu vou pedir uma coisa para você. Vai ter que fazer Claro. glu-glu, hein? Você quer que eu faça glu-glu e aí? Vai ter que fazer glu-glu para encerrar, hein? Inclusive, no tapete vermelho, eu fui pro Sérgio Malandro que aconteceu uma coisa interessante. Que ele. As três. Eu tinha preparado uma pergunta, mas só que as três pessoas que perguntaram pra ele a mesma coisa, perguntaram a mesma coisa que eu ia perguntar. Aham. Putz, eu vou perguntar a mesma coisa pro Sérgio Malandro que três pessoas antes já perguntaram e eu não tinha ideia. Aí eu virei pra ele e fui no improviso.
Sérgio, o que você prefere? E aí é glu-glu, glu-glu, e aí era o que tinha. Tipo, não vou perguntar a mesma coisa, sério. Como é que é voltar pro cinema depois de tanto tempo? Pô, 3 vezes a mesma coisa. Aham, É chato, né? sim. Aí, mas eu me orgulho. Mas sim, ha, Mas yeah! né, não foge não, faz aí. Ai, ai, Yeah, ai. yeah. Obrigado. Eu que É, agradeço. boa sorte com o filme e espero vê-lo novamente para divulgar outro filme, outro série, outro produto. E o espaço está sempre aberto, só chamar, beleza? Valeu, muito obrigado. Grande abraço. E gostou do vídeo? Então, ó, tem 2 vídeos aparecendo aqui na sua tela. Críticas, comentários e sugestão deixa aqui embaixo. Não se esqueça de dar seu joinha se gostou do vídeo, o seu 10 joinha se você não gostou do vídeo. E não se esqueça, seu tempo é valioso, seu dinheiro é precioso, por isso eu tô aqui para te ajudar a escolher os melhores filmes para você assistir no seu final de semana, sempre um vídeo de cada vez. Vejo você no próximo vídeo, um forte abraço e tchau!